Bem-vindos ao nosso primeiro encontro à balança. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Vou pedir um favorzinho também. Clica aqui na setinha do YouTube. Compartilha com pelo menos 5 pessoas, tá? Que precisa curar a mente obesa. Vamos colocar no grupo da família, manda para o amigo. Vamos encher essa live aqui, Vão ter várias vidas transformadas hoje, tá? Vou esperar pelo menos de 2 minutinhos para vocês fazerem isso. E enquanto isso, quem não me segue no Instagram, vai lá, Nutri Joana Martins, me segue lá no Instagram, que eu posto várias dicas para o seu emagrecimento definitivo, uma nutrição mais integrativa. Uma coisa muito boa que eu vou falar para vocês é que quem ficar aqui até o final da live vai ganhar um e-book totalmente gratuito. Eu vou colocar lá no nosso grupo, lá do WhatsApp, no final da live, como recompensa para quem ficar até o final, tá? E esse e-book, ele fala sobre como identificar gatilhos alimentares. Vamos também falar hoje sobre a cura da mente obesa, que é o significado da nossa live. Vamos transformar a mentalidade em relação à alimentação. O foco será em reeducar a sua mente, para melhorar hábitos e promover um emagrecimento saudável e definitivo. Muitos aqui não me conhecem, né? Mas alguns já me conhecem, que são meus pacientes. Eu me chamo Joana Martins, sou especialista em nutrição clínica integrativa, ortomolecular, com estudo em neuronutrição, com foco em doença da mente, como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, TDAH e autismo, e emagrecimento definitivo. Com mais de 20 anos de profissão, eu já ajudei mais de 10 mil mulheres no seu processo de emagrecimento. Hoje, com uma visão mais integrativa, eu posso ver o quanto tem feito diferença nos meus pacientes. E falando mais sobre isso, eu acho que essa luta, né, sobre emagrecimento, sobre perda de peso, está muito focada em você perder o peso. E a gente tem que ressignificar isso. Não só a perda de peso é importante. Lógico que o objetivo de muitos aqui, que está aqui hoje na aula, é para perder peso. Mas eu acho que a saúde como um todo deve ser o principal foco. Como, por exemplo, tratar a causa e não os sintomas. Que é isso que a gente vai começar a falar agora, tá? O que é a mente obesa? Não se trata apenas do excesso de peso físico, mas de padrões mentais que perpetuam hábitos não saudáveis. A ligação entre a mente, emoções e comportamentos alimentares, vou dar um exemplo. Você se sentiu culpado por comer demais e mesmo assim repetiu esse comportamento? Essa é a mente obesa em ação. Hoje vamos explorar como reprogramar esses padrões, tá? Identificando os padrões dessa mente obesa. Existem alguns comportamentos comuns, né? Como comer emocional, ansiedade, estresse, tédio. Quem aqui não se viu num momento de estresse, no trabalho, no dia a dia, com criança, e vai recorrer a um alimento, né? Um exemplo, o chocolate, que vai te dar aquele conforto. Por quê? Porque libera dopamina. E essa dopamina vai aumentar o hormônio, né, neurotransmissor, e vai melhorar essa sensação de plenitude, essa sensação de bem-estar. Com isso, você vai diminuir o seu quadro de ansiedade. Mas isso, como eu acabei de falar, você está tratando o quê? O sintoma, e não a causa da sua ansiedade. Outro tipo, né, de comum, né, que a gente vai identificar aqui, outro comportamento, é a procrastinação da mudança. Né, como a gente fica falando, segunda-feira eu começo, ano novo, Natal, não vou fazer dieta não, em janeiro eu começo. É sempre prorrogando que a gente vai começar um novo projeto. O ciclo da culpa é restrição alimentar. Né? Esse ciclo da culpa, eu vou explicar mais agora para vocês como significa esse ciclo da culpa. Por quê? Ou a gente restringe muito, ou a gente acaba desistindo no meio do caminho. Né? E como que a gente trabalha esse ciclo de culpa? Né? O ciclo de culpa está muito relacionado à alimentação emocional. É um padrão comum que pode ser difícil de quebrar. Ele geralmente envolve uma série de etapas repetitivas que reforçam o sentimento negativo. É um comportamento prejudiciais, né? Veja como esses ciclos costumam se desenvolver. Né? Vamos falar primeiro sobre gatilhos emocionais. Algo que desencadeia as emoções difíceis, como
Estresse, ansiedade, tristeza, solidão ou tédio. Esses sentimentos podem ser difíceis de lidar diretamente. A gente está sempre buscando um conforto na comida. A pessoa utiliza a comida como mecanismo de entretenimento, de enfrentamento, buscando um alívio ou a distração para essas suas emoções negativas. Geralmente, os alimentos escolhidos são ricos em açúcar, gordura ou sal, conhecidos por proporcionar conforto momentâneo. Um alívio temporário. Durante ao longo do tempo, né, que você, após a comer, tanto quanto você está comendo, logo depois, você tem aquela sensação temporária de prazer, ou conforto, pois a comida ativa o sistema de recompensa no cérebro. Reforço das emoções negativas. A culpa e a vergonha intensificam os sentimentos negativos que inicialmente levaram à alimentação emocional, criando um ciclo vicioso. Então, quando eu falo isso, a gente está sempre procurando uma desculpa, né? Então, a gente cria na nossa mente que a gente não pode comer, porque senão a gente vai engordar, mas ao mesmo tempo, isso é o sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo a gente precisa daquilo, porque senão aquilo vai aumentar a nossa ansiedade. Então, aquilo acaba diminuindo a nossa ansiedade, mas aquilo, no final, aumenta a nossa ansiedade, porque se a gente está procurando um processo de emagrecimento e eu vou procurar os alimentos que são considerados proibidos, acaba que a nossa mente ela está sempre focada a ir no alimento que não é tão saudável assim. E fica esse ciclo vicioso, né? Essa repetição de padrão, eu vou explicar por que a gente acaba repetindo esse padrão, né? Os sentimentos negativos, ele volta a intensificar, levando novamente à busca por conforto na comida. E como a gente faz para romper esse ciclo? Reconheça os gatilhos. Eu acho que é o principal foco da gente reconhecer esses gatilhos. Identificar a situação que você está causando com você esse processo de ansiedade ou processo que você procura esses alimentos gordurosos. Essa identificação é muito importante, porque a gente faz com que a gente identifique a causa e não o sintoma, como eu falei, né? Então, esses pensamentos, eles podem levar uma alimentação emocional. Fazer um diário alimentar, eu vou mandar para vocês no grupo um checklist, tá? O checklist, eu vou até mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui para vocês para mostrar esse checklist, vou mandar no grupo, mas eu vou mostrar para vocês. O checklist é assim, ó, é um diário alimentar, tá? Mas eu vou pedir agora para colocarem no grupo do nosso grupo do WhatsApp. Ele é um diário alimentar que vem especificando a refeição, os sintomas gastros, né? Azia, desconforto, refluxo, intestino, se ele é normal, se ele é com diarreia ou constipado. O grau da sua fome, eu sempre boto assim, de 0 a 10, para dizer se aquele alimento está realmente causando fome ou se é fome emocional, que a gente vai aprender também nessa aula a identificar isso. Saciedade, de 0 a 10, e as emoções, que eu boto assim umas carinhas, né, bonitinhas. Que é carinha de feliz, não muito, muito feliz e triste. Que é muito importante, porque as emoções interferem nas nossas escolhas, né? E observação. A observação que você pode colocar é a observação por que você teve por que você escolheu aquele alimento, né? Então, por exemplo, você coloca aqui a refeição chocolate. Você sentiu algum estufamento, gases, quando comeu aquele alimento? Não, ou sim, você anota. Intestino. Você costuma ter diarreia, constipação quando você come esse alimento? Aí você vai anotar. Fome. Você, naquele momento que você comeu aquele chocolate, foi para te aliviar em algum momento, ou você queria um doce, ou você estava com fome. Saciado. Quando você acabou de comer o chocolate, você passa de 10 a 15 minutos, você procura outro alimento, te dá aquela sensação de moleza, parece aquela sensação de procrastinação? Também você vai anotar aqui. Mas ele te deixou saciado ou você só comeu para te dar prazer, né? E também a quantidade que você comeu. Porque se você comeu uma barrinha de 30 gramas, você comeu a caixa de bombom inteira. E essas emoções, você estava emotiva, você estava feliz, você estava triste, você também vai colocar nessas observações. Esse diário alimentar eu vou mandar para vocês, tá?
Então, falando sobre isso, né, um diário alimentar ele pode ajudar a correlacionar o que você come e como você sente isso. Pratique também a autocompaixão. Em vez de você se criticar, seja gentil consigo mesmo. Conheça o comportamento que está ligado às emoções difíceis. Isso não define o seu valor. Desenvolva alternativas saudáveis, encontre outras formas de lidar com as emoções, pratique exercícios físicos, né, porque você libera endorfina, medite, converse com amigos, ouça uma música, realize atividades prazerosas, estabeleça um relacionamento saudável com a comida. Permita-se comer de forma equilibrada e sem rótulos do que é bom e do que é ruim. Restringir alimentos pode aumentar o desejo por eles e perpetuar esse ciclo. Busque suporte emocional, terapia, que é o TCC, né, com psicólogo, grupos de apoio, que a gente vai ter esse grupo de apoio no nosso grupo, que é muito importante. Eu já trabalhando há mais de 20 anos com nutrição, eu tenho essa filosofia que eu acho que o paciente precisa ser assessorado. Não dá para você fazer um plano alimentar e deixar o paciente 30 dias. Só depois de 30 dias você vai ver se ele aderiu ao plano, se ele está precisando de algum suporte, se aquela dieta que você estabeleceu deu constipação, deu alguma crise alérgica, ou alguma constipação, ou diarreia, ou dor de cabeça, ou deixou ele mais ansioso. Tudo isso é o que eu acho que essa terapia de grupo faz com que dê o suporte para o outro. E a nutrição, a nutricionista também tem um grande papel, porque por que ela vai esperar 30 dias para esse retorno? Acaba que o paciente ele fica sem essa assistência e o teu programa alimentar acaba ficando sem sucesso, sem resultado. Porque quando ele volta, ou ele acaba desistindo no meio do caminho, ou ele chega sem o resultado que você estava almejando naquele plano alimentar que você construiu. Não adianta você fazer uma dieta toda bonitinha, toda calculada, quantidade de proteína, por quilo de peso, quantidade de gordura, quantidade de fibra, toda bonitinha, se esse teu paciente não tem o suporte adequado durante o plano alimentar, principalmente esse suporte mental, que né, é a nossa aula de hoje, que é a cura dessa mente. Às vezes eu demoro 3 consultas para o meu paciente, para eu entregar o plano alimentar desse paciente. Por quê? Porque primeiro eu preciso reeducar ele a uma boa alimentação, para ele entender como os alimentos interferem nas escolhas dele, né? Para ele, depois que eu vou entregar esse plano alimentar. Porque não adianta nada eu entregar um plano alimentar todo bem calculado se o paciente está super irritado, super ansioso, constipado, com verminose, que a gente vai falar sobre isso, se ele está inflamado. Então, tudo isso também vai depender. Então, a gente precisa ver esse comportamento alimentar e ajudar a compreender melhor as suas emoções e hábitos, tá? Praticar atenção plena na hora que você está comendo. E experimente mindfulness. O que é isso? É comer com atenção plena. É comer olhando para o alimento. Comer e aparar o garfo, colocar o garfo na mesa, saber o que você está comendo, ver os alimentos, o arroz, o feijão, o legume, a proteína, mastigar bem esses alimentos, prestar atenção no sinal da fome, da saciedade. Eu costumo falar assim, se eu estiver muito ansiosa, correndo, vendo televisão ou respondendo o paciente e eu estiver comendo, eu acabo comendo muito mais que a minha saciedade, porque, né, você chega, a resposta do cérebro que você está saciado chega muito rápido, chega com 20 minutos. Então, não tem necessidade, às vezes, de você fazer um pratão se você nem sabe qual é a tua resposta da fome naquele momento que você está. Porque se você passar um longo período de jejum, vamos dizer que você faz jejum intermitente, fique 16 horas sem se alimentar. Aí você faz a sua primeira refeição. Será que nessa primeira refeição você precisa de meio quilo de comida? Será que você não precisa de 250 gramas fracionada, ou seja, fracionar durante o dia com volume menor?
250 a 350 no almoço, 200 gramas no lanche da tarde, 350 no jantar? Será que não é disso que você precisa? Porque nem todo paciente é receita de bolo, nem todo mundo vai funcionar da mesma forma. Eu funciono super bem com jejum. Só que vai ter pacientes meio compulsivos que não vai funcionar com jejum. Porque se eu deixar ele um longo período de jejum, na próxima refeição ele vai comer muito mais do que ele precisa. Então, tudo isso é preciso a gente aprender nessa atenção plena. É você parar tudo. Deus não fala que a gente precisa respeitar o alimento, ter com o alimento algo sagrado? Então, vamos parar tudo que nós estamos fazendo. Eu sei que é muito difícil no nosso dia a dia, mas vamos colocar o nosso alimento como sagrado. Vamos parar e se alimentar na hora que a gente deve e ter essa atenção, porque aí a gente vai saber entender o que é fome, o que é saciedade e o que possa ser uma compulsão. Essa identificação fará com que você lá na frente colha os resultados e o processo de emagrecimento seja o quê? Duradouro e definitivo. E não que você tenha o reganho daqui a um tempo. Emagreci 10 quilos, mas daqui é o que acontece com as anfepramonas, com as medicações para emagrecimento. Você acaba tirando o apetite por um período. Quando você para de tomar a medicação, você volta a comer o dobro, porque você tirou justamente a medicação e você não aprendeu como comer, você não aprendeu como ficar saciado, você apenas diminuiu com a medicação. E aqui na nossa aula a gente vai aprender como identificar essa sensação de saciedade. Vou beber água? Bebe água aí também. Aproveita, pega um papel e caneta, sabe por quê? Porque no final dessa aula eu vou dar uma dica assim, que eu vou pensar no caso de vocês, mas é uma dica maravilhosa. Eu costumo prescrever uma fórmula para pacientes acima de 40 anos que ajuda no processo de desinflamação e, consequentemente, no processo de emagrecimento. É uma das formas que eu mais adoro. E eu, além disso, de dar a fórmula, ainda vou falar para vocês em qual alimento que tenha essa substância que eu vou prescrever na fórmula. Que dica boa, hein? Vamos beber água. Pega papel e caneta, porque aí para você não perder nada, né? Dessa aula também. Voltando ao que a gente falou, né? Sobre mastigação, da gente comer devagar, saboreando cada mordida, sem distração. O papel da dopamina nos desejos por alimentos ultraprocessados é como a mentalidade assim, é tudo ou nada, né? Ela prejudica essa constância. Vamos fazer um exercício? Se você sentir vontade de comer sem fome, você vai parar por 2 minutos e vai perguntar: eu estou com fome ou é uma fome emocional? Essa pausa pode mudar sua decisão, tá? Vocês vão fazer esses exercícios durante a semana e qualquer coisa vocês vão mandar lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, tá? Se caso isso acontecer entre hoje, né, entre amanhã e depois de amanhã, que são as nossas 3 aulas, já coloca lá no grupo que eu vou identificar e vou te ensinar o que você fazer para não ter mais esses gatilhos, tá? Então, vamos lá. A nossa mente, ela é reprogramável, tá? Então, por que é preciso a gente reprogramar a nossa mente, tá? Eu vou te ensinar algumas estratégias para a gente reprogramar a nossa mente, tá? Reconhecendo esse padrão, né? Primeiro, o que eu acabei de falar, é praticar o mindfulness, né? Alimentar, perceber a fome emocional versus a fome física, né? Fome emocional, ela pode surgir mesmo após uma refeição recente, sem sinais corporais de fome. É mais sobre querer comer do que precisar comer. Como se após uma janta alguém te oferecesse uma fatia de pizza e você aceitar. Isso não é fome. Já a fome física, ela aparece logo após um intervalo razoável desde a última refeição e aumenta com o tempo. É sentida no corpo, né? Especialmente no estômago. Quando o estômago está roncando, a gente sente aquele vazio, às vezes dá uma fraqueza. Então, essa é a grande diferença da fome, você saber identificar a fome emocional da fome física. A fome física sempre vai te dar
alguma coisa, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, aquele vazio, o estômago roncando. Agora, emocional, não. A emocional, você dá sempre aquilo. Eu acabei de comer, tô com fome. Eu acabei de comer, tô com fome. Eu acabei de comer, tô com fome. E sempre procurando os alimentos que a gente considera não tão saudáveis, né? Que são os alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, ricos em açúcar e ricos em sal. Tá? Então, como a gente vai criar esses micro hábitos? Eu sempre falo para meus pacientes que é importante a gente criar pequenos hábitos e não grandes desafios. Porque se você criar metas, vou botar a meta de ano novo. Todo mundo faz meta de ano novo, que quer emagrecer, ou então metas, por exemplo, 30 metas. Eu vou viajar mais esse ano, eu vou emagrecer, eu vou entrar para a faculdade, eu vou ser mais ativa, eu vou fazer atividade física. Aí você bota 30 metas. Chega na metade do ano, você não fez nem 2. Por quê? Porque você botou muitas metas. Não. Vamos começar com micros hábitos, pequenas metas. A gente coloca 2 metas. Por exemplo, eu quero que você crie isso, porque você vai ver são as pequenas vitórias diárias, que você vai pegar essas vitórias e falar assim, opa, eu consegui. Vai lá, bota uma estrelinha, que aí você conseguiu. Né? Como, por exemplo, beber mais água. Você é uma pessoa que bebe pouca água. Aí você vai botar lá metas. Beber no mínimo 8 copos de água por dia. Outra meta, substituir doces, né? Doces, açúcares, por frutas. Então, comer 3 frutas por dia. E isso já é um grande avanço. Imagina você comer todo dia uma sobremesa no buffet lá do restaurante do seu trabalho e você substituir essa sobremesa por fruta. Então, se você conseguir fazer essas pequenas metas, já vai ser um grande avanço no resultado final do seu processo de emagrecimento. Entendeu? Outra coisa também é substituir as crenças limitantes. Para de ficar sendo pessimista. Trabalhe com frases de autoafirmação, afirmativas, como eu controlo minha alimentação, ela não me controla. Construa resiliência emocional. Essas técnicas simples, como respiração profunda antes do ataque de fome emocional. Pratica a técnica da escrita diária, né? Como eu falei, no diário alimentar, que consiste em registrar esses pensamentos e sentimentos, essas experiências, sonhos e projetos. Também é conhecida como escrita terapêutica ou escrita reflexiva, para conhecer esses padrões de pensamento sabotadores. Porque quando a gente escreve, é o visual. Você não é visual? Quando você tem um prato bonito, uma salada bonita, às vezes com um molho bonito, não te dá mais essa sensação, essa palatabilidade, essa sensação de prazer, que a gente também come com os olhos. Então, quando você escreve os seus padrões, os seus sonhos, os seus desejos, você acaba vendo. Então, colhe isso no teu espelho do banheiro, na sua mesa de cabeceira, onde você passa. Então, esses objetivos vão ser muito mais fáceis de você alcançar, como, por exemplo, como eu falei, não adianta você colocar só o despertador no celular, beber mais água. Você acaba que na correria do dia a dia, você esquece. Se você deixar uma garrafa sempre do seu lado, já é uma coisa o quê? Visual. Você vai ter esse visual e vai acabar bebendo mais água, né? Se você leva o pote... no meu trabalho não tem fruta, só tem doce. Então, se você leva a fruta para o seu trabalho, você já vai ter o visual. Você vai ter como não dar mais desculpa de comer o doce e sim a fruta. Identifique as crenças inconscientes. Muitas pessoas com obesidade carregam pensamentos como: eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu só consigo ser feliz comendo o que eu gosto. Essas crenças podem sabotar o seu esforço. Reformule essas crenças. Substitua pensamentos limitantes por positivos e realistas, como: eu sou capaz de cuidar da minha saúde, ou a comida não define minha felicidade. Construa essa mentalidade ao longo prazo. A obesidade, frequentemente, ela está associada a uma busca de soluções rápidas, como dietas radicais. Mude o foco para pequenos passos conscientes e sustentáveis. Priorize hábitos duradouros em vez de metas a curto prazo. E concentre-se no progresso, não na perfeição. Trabalhe com o sistema de recompensa do seu cérebro, que isso vai acontecer. O cérebro obeso muitas vezes associa comer, especialmente os alimentos ultraprocessados, com prazeres imediatos. Essa associação pode ser reprogramada. Você tem que substituir essas recompensas por outros tipos de alimentos. Você também tem que pensar assim: eu vou
às vezes a gente está vendo um filme e está sempre associado o quê? Com o comer, né? Vou comer uma pipoca, vou comer um M&M, vou comer um doce. Então, tenta ressignificar isso na sua mente. O filme está associado de eu comer uma pipoca, mas a pipoca que eu vou fazer na panela, com água e não com óleo. Ou aquela pipoca de saquinho que está cheio de glutamato monossódico. Pratique os hobbies, né, que você goste. Por exemplo, eu gosto de jogar carta, eu gosto de pintar. Esses teus hobbies vão diminuir essa ansiedade e não você vai procurar a comida. Então, troque essa sensação que te dá de ansiedade, ao invés de procurar a comida, para os hobbies, em vez de ganhar presentes que não sejam alimentos, né? Envolva-se em atividades prazerosas. O exercício físico, como eu falei, por exemplo, ele pode liberar endorfinas e ajudar a criar novos padrões, né, de prazeres. Essa neuroplasticidade, essa consciência, nosso cérebro humano, ele é altamente plástico, ou seja, ele pode criar novos padrões e conexões neurais. A consciência é a chave. A repetição desses comportamentos saudáveis até que se tornem automáticos. Exemplo, preparar refeições saudáveis. Exercite-se regularmente. A cada repetição, você fortalece novas conexões neurais, ajudando a criar hábitos sustentáveis. O reconhecimento dos seus padrões substitui nas crenças as construções dos novos hábitos, tá? Como, por exemplo, quando eu falo para você preparar a refeição, por quê? Porque você está vendo, como eu falei, o visual, você está vendo o que você está fazendo, você está fazendo escolhas, né? Uma abóbora, um exemplo da abóbora. Às vezes, aquela preparação da abóbora, por exemplo, eu não gosto de abóbora gelada, eu não gosto de salada de abóbora gelada, mas eu gosto dos outros tipos. Abóbora assada, purê de abóbora, sopa de abóbora com alho poró, escondidinho de abóbora, um pouco de queijo, quibe de abóbora. Você pode fazer o quibe de abóbora tanto com trigo, né, com trigo para quibe, como com quinoa. E na massa você colocar a abóbora cozida. Então, assim, mude a preparação, ressignifique o alimento. Dizer para mim que eu não gosto de nenhum legume, aí não, né? Eu só como arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e batata. Arroz, feijão, batata e carne. Ou aipim. Não. Isso não, porque como eu acabei de falar, nosso cérebro é reprogramável. A gente consegue sim aprender como gostar de novos sabores. Há pouco tempo atrás, eu não comia pêssego e ameixa. Ameixa fruta, né? Ameixa vermelhinha. Não ameixa seca, ameixa vermelhinha. Porque eu achava a textura esquisita. Eu tenho muito problema, eu gosto de tudo verde, eu gosto de manga verde, goiaba verde. Então, eu achava que a textura era um pouco mole da ameixa. Quando meu marido sempre comia do meu lado, eu achava aquele negócio que saía um caldo, eu achava que estava meio esquisito. Até que um dia eu falei assim, eu falo tanto para meus pacientes para eles experimentarem todos os alimentos, por que eu não experimento? Aí um dia eu falei assim, quer saber, eu vou experimentar. Apesar de eu comer quase todos os legumes e frutas, eu vou dar uma chance para o pêssego e para a ameixa. E hoje se tornou as duas frutas minhas preferidas, depois da goiaba e da manga, se tornou as minhas duas frutas preferidas, pêssego e ameixa. Porque eu me dei essa chance de escolher, de experimentar o novo. E eu gostei, entendeu? Talvez eu não goste, por exemplo, eu não sou muito fã de vitamina. Talvez eu não goste de uma outra preparação. Por exemplo, pêssego em caldo, jamais comeria. Mas a fruta eu adorei. Então, ressignifique isso na sua cabeça. Não diga que não goste. Não diga que eu não vou experimentar a ECA. Não fale isso. Tente mudar a preparação. Coloque no hambúrguer, coloque numa almôndega. Eu não como cenoura nem vagem. Bota, rala ela e coloca no hambúrguer para você ver se você não vai conseguir comer. Igual a gente faz com criança. Então, vamos lá. Vamos fazer um desafio? Convido você primeiro a compartilhar esses resultados nos próximos dias, tá bom? Então, eu quero vocês, tudo engajado, lá no grupo, lá no Instagram, pra gente, ter bastante gente fazendo desafio e seguindo a gente também, porque é muito importante a gente compartilhar o conhecimento que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Primeiro, também queria agradecer vocês pelo tempo,
tá? A gente já daqui a pouco estamos encerrando essa aula de hoje. Gostei muito de estar aqui com vocês, é minha primeira vez fazendo isso. Eu tenho anos de nutrição, né? Eu ajudo milhares de pessoas e com conversa mesmo com meus próprios pacientes, eu sempre falei isso, que é muito bom eu poder ajudar e ver os resultados, a melhora da qualidade de vida dos meus pacientes. Mas eu era limitada, eu só ajudava eles no meu consultório. E agora, com a rede social, né, e a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Então, eu falei assim, gente, será que esse não é o meu propósito? Eu amo tanto a nutrição, eu amo tanto o que eu aprendi ao longo desses meus 20 anos, eu amo tanto estudar, eu amo tanto aprender. Será que eu não consigo ajudar mais pessoas? Então, eu acho que esse é o meu grande desafio também, de falar assim com vocês, que parece que eu estou falando para uma câmera, mas eu sei que vocês estão aí. E eu quero vocês cada dia mais pertinho de mim, justamente para a gente compartilhar isso. Eu amo compartilhar meu conhecimento com todo mundo, porque eu acho que conhecimento é compartilhado, você não tem que ficar para você. Essas coisas de meu paciente me perguntar, às vezes mandam, doutora, vê o exame do meu pai. Nem meu paciente eu nunca vi na vida. Eu vou lá e vejo, porque eu acho que conhecimento deve ser sim compartilhado. Então, muito obrigada pelo seu tempo disponibilizado aqui, mas eu quero você nas outras 2 aulas que a gente vai ter amanhã e quarta-feira, tá? E eu acho que também que se você quer ir mais fundo nessa transformação, né, a gente, como eu falei, quem não se inscreveu, se inscreve na aula de amanhã, que juntos vamos criar estratégias personalizadas para curar a sua mente obesa e alcançar esse emagrecimento que você merece, tá? Lembre-se que eu vou colocar o e-book também lá no grupo, tá? E comenta, curte, compartilha. Vou colocar o e-book sobre gatilhos alimentares, tá? Que são muito, muito úteis, né? E como eu falei, a diquinha aqui rápida que eu vou dar para vocês também sobre a fórmula. Então, com papel e caneta aí para anotar. Vou dar uma fórmula que eu passo meus pacientes 40 mais, mas também quem não for 40 mais pode usar, que é uma fórmula muito boa para ansiedade. São 4 tipos de suplementos que eu prescrevo, tá? Eu vou dar a dosagem também e vou dizer as fontes alimentares deles, tá? Primeiro é o ômega 3. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante. Mas lembre-se, o ômega 3 vem do peixe, ele é rico em mercúrio. Então, você tem que saber a procedência desse ômega 3 que você está comprando. Então, quando você for comprar, a embalagem tem que ser escura, ou seja, não pode ser transparente, senão você oxida esse óleo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que ter o selo de autenticidade, é o selo internacional, FOS ou MEG. Esse selo vai te dar garantia que esse ômega 3 não tem mercúrio e ele não é tóxico, tá bom? Então, não vai sair comprando ômega 3 de qualquer farmácia, qualquer lugar, sem saber a procedência. Se você for mandar fazer na farmácia de manipulação, seja uma farmácia de confiança e também pergunte se ele é livre de mercúrio e se ele tem selo de autenticidade, tá? E a embalagem, como eu falei, tem que ser escura para não oxidar o óleo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é se você tem 40, 50, 60 anos, o ideal é que ele tenha o ômega 3, quando eu prescrevo, eu sempre prescrevo DHA e EPA, que são os aminoácidos, né, essenciais. E quando você tem mais DHA, ele vai ativar o quê? Nosso cérebro. Ele ajuda o quê? A prevenção do Alzheimer, doenças degenerativas. E quando você tem mais EPA, é pessoas com problema cardiovascular. Então, ele ajuda o nosso coração a bombear mais sangue, tá? Então, essa é a diferença. Mas, de antemão, eu costumo prescrever de 1.000 a 1.000 miligramas de ômega 3, mas eu sempre prescrevo 700 miligramas de DHA e 300 miligramas de EPA. Você pode tomar em 2 tomadas, tá? 2 vezes ao dia, sempre junto com uma refeição. Ou você pode tomar as 2, por exemplo, 2 cápsulas no almoço para dar 1.500 miligramas, tá? Ou 2 cápsulas no jantar, mas sempre junto com uma refeição.
Poucos suplementos são tomados em jejum, tá? Como o sulfato ferroso, a gente toma em jejum. Hoje, pelo amor de Deus, ferro se toma forma ativa, ferro quelato, tá? A gente não faz mais sulfato ferroso que os médicos passavam por aí. Por isso que se tomava em jejum. O ferro quelato não tem problema, você pode tomar junto com o alimento. Não tem essa interação. Tem alteração com o cálcio, que eu vou falar com vocês na aula de amanhã sobre isso, tá? Porque também, por ser uma via de absorção, a mesma via de absorção, tanto o ferro como o cálcio, eles têm essa interação alimentar também, com o alimento, no caso. As fontes alimentares desse ômega 3, como falando, né? Comer sempre junto com os alimentos. O ácido alfa-lipólico também é um dos suplementos que a gente toma em jejum. Fontes alimentares de ômega 3, salmão, sardinha, linhaça, nozes, chia, tá? Essas são as fontes ricas em ômega 3. A L-tianina, tá? A dose diária que eu gosto muito de prescrever, ela é específica para ansiedade, de 200 a 400 miligramas, e ela é encontrada muito no chá verde e no chá preto. 5-HTP, que é a base do hidroxitriptofano, a dose diária dela eu prescrevo de 50 a 200 miligramas, eu sempre prescrevo de acordo com o quilo de peso, tá? Sempre nessa faixa de entre 14 até a vida adulta, acima de 14 anos. Para criança, depende, tá? Fontes alimentares do triptofano, né, que eles estão presentes sempre nas sementes, como abóbora, semente de girassol, no peru e no ovo. E um poderoso suplemento também, que eu vou falar aqui para vocês, que ele não, infelizmente, ele é só encontrado na raiz dele, no extrato dessa raiz, ele é dificilmente encontrado em alimentos comuns, que é a ashwagandha. A ashwagandha, a dose diária dela também ajuda na ansiedade, tá? Ela ajuda também a regular o nosso hormônio da tireoide, T3 e T4, por isso que é importante nas mulheres 40 a mais, e a dose diária dela eu prescrevo de 300 a 600 miligramas. Então é isso, pessoal. Vejo vocês todos aqui amanhã. Qualquer dúvida, vou entrar agora lá no Instagram, ao vivo, numa live. Quem quiser ir lá tirar dúvida. Eu fiquei com dúvidas, eu vi vocês aqui nos comentários aqui falando, tal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês também lá, para me perguntarem sobre a aula, né, sobre algumas coisas que vocês terão dúvidas, que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Vejo vocês amanhã. Um beijo. Bom descanso para todos. Tchau, tchau.